O pilar de nossa pátria, Luiz Alves de Lima e Silva, nasceu em 25 de agosto de 1803, na vila de Porto da Estrela, na capitania do Rio de Janeiro. Sua origem não era meramente civil, mas sim uma linhagem de fervoroso patriotismo, sendo filho do então tenente Francisco de Lima e Silva, que ascenderia ao posto de marechal de campo e participaria da regência trina provisória. Desde a mais tenra idade, Caxias foi destinado a carreiras das armas, ingressando na Academia Real Militar aos 15 anos, em 1818. Sua formação não se limitou à teoria. Apenas 5 anos depois, em 1823, ele teve seu batismo de fogo nas guerras da independência na Bahia, atuando como tenente. Sua bravura e lealdade na defesa da causa emancipatória do Brasil lhe renderam, ainda muito jovem, o honroso título de veterano da pátria. A participação na Guerra da Cisplatina em 1825 a 1828 consolidou seu perfil de oficial destemido e eficiente. O ponto de virada decisivo para sua consolidação como defensor da ordem ocorreu em 1831. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Império mergulhou em um período regencial turbulento, ameaçado por facções militares e civis que defendiam a anarquia ou a proclamação de repúblicas regionais. Foi nesse contexto de grave instabilidade que Luiz Alves de Lima e Silva, no posto de major, foi convocado para organizar o Batalhão Sagrado, ou Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Essa força foi crucial para manter a ordem na capital e proteger a integridade do jovem império. Caxias demonstrou desde cedo uma lealdade inabalável à coroa e à manutenção da unidade territorial, um feito que o distinguiria dos oficiais politicamente voláteis da época. Esse ato inicial na defesa da ordem, no momento de maior fragilidade do nascente império, pavimentou o caminho para sua ascensão meteórica e marcou como um nome a ser invocado em todas as crises nacionais. Em sua homenagem, por decreto presidencial em 1962, o Marechal foi consagrado patrono do Exército Brasileiro, e o dia do seu nascimento é celebrado como o Dia do Soldado em todo o território nacional, eternizando sua memória como o mais puro ideal militar. A verdadeira grandeza de Luiz Alves de Lima e Silva foi revelada durante o conturbado período regencial, quando o Império do Brasil esteve à beira da fragmentação. O reconhecimento de suas habilidades como restaurador da ordem o levou a ser convocado para sufocar as revoltas internas que ameaçavam o Pacto Nacional. O primeiro grande desafio foi a Balaiada, de 1838 a 1841, no Maranhão. Essa revolta de caráter popular e profundo descontentamento social evoluiu para um cenário de intensa violência e descontrole político. Em 1840, Lima e Silva assumiu a presidência da província e o comando das armas, e em apenas 8 meses, utilizando uma combinação de estratégia militar implacável e anistia para os revoltosos arrependidos, ele pacificou o Maranhão. Sua intervenção foi tão decisiva que historiadores militares a consideram um modelo de contra-insurgência. Por essa vitória crucial, ele foi agraciado com o título de Barão de Caxias, em 1841. O ato que exalta sua importância é a escolha do nome do título. Caxias era um município maranhense onde ocorreu a última e decisiva batalha contra os balaios, um símbolo de sua ligação indissolúvel com a terra em que ele havia resgatado para a nação. A pacificação de outras províncias, como a do Ceará, reforçou seu epíteto de o pacificador, consagrando-o como o militar mais capaz de seu tempo para restaurar a ordem e a unidade. O exército imperial, sob o comando de Caxias, demonstrou ser a única instituição capaz de manter o país unido. Em um período em que a América Hispânica se fragmentava em diversas repúblicas, o Brasil conseguiu preservar sua gigantesca unidade territorial, graças, em grande parte, à intervenção cirúrgica e estratégica de comandantes como Caxias. Sua ascensão na nobreza não era um mero favor da coroa, mas o reconhecimento oficial e meritocrático de um indivíduo que, com sua espada, havia costurado o tecido da pátria, impedindo sua ruptura. O título de Barão de Caxias representou a primeira etapa de uma trajetória que o levaria ao ápice da hierarquia militar e da nobreza brasileira.
O maior teste de sua capacidade militar e principalmente de sua visão política ocorreu na Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, a mais longa e perigosa revolta separatista do Império. Os farroupilhas já lutavam por quase 10 anos e o conflito ameaçava a fronteira do sul do Brasil, com implicações geopolíticas graves. Em 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, já barão de Caxias, foi nomeado presidente da província e comandante das armas. Ao chegar ao sul, ele não adotou apenas uma tática de aniquilação, mas uma estratégia dupla, que é a marca de sua genialidade: utilizar a força para isolar os rebeldes, ao mesmo tempo que abria canal de negociação. Caxias compreendeu que a vitória duradoura não viria apenas pelo sangue, mas pela reconciliação nacional. Sua campanha militar foi impecável, conseguindo sufocar os focos de resistência e minar a moral dos revoltosos. No entanto, o feito mais exaltado foi a costura da Paz de Ponche Verde em 1845. Os termos negociados por Caxias não foram de rendição humilhante, mas de honra, garantindo a anistia aos líderes farroupilhas e a incorporação de parte de seus soldados ao exército imperial. Ele negociou a paz como se negocia uma vitória, reintegrando os gaúchos à nação, evitando o desmembramento do território e o ressentimento duradouro. Pela pacificação definitiva do Sul, Dom Pedro II o agraciou com o título de Conde do Sul, iniciando sua longa e influente carreira política. A ascensão social e política de Caxias era inegável. De barão a conde, de comandante militar a legislador, ele se consolidava como um dos homens mais poderosos e influentes do segundo reinado. Sua figura não representava apenas a força bruta, mas a inteligência, a diplomacia e, acima de tudo, a capacidade de unir o Brasil sob a égide da coroa. Após a pacificação do Sul, a atuação de Caxias se expandiu para o núcleo do poder imperial, consolidando-o como um estadista que transitava com igual maestria entre o campo de batalha e o gabinete de ministros. Sua carreira política foi marcada pela fidelidade ao Partido Conservador e pelo serviço contínuo à nação. Entre 1853 e 1866, Caxias ocupou cargos de altíssima relevância. Foi nomeado ministro da Guerra e, por 3 vezes, o cargo máximo do Poder Executivo Imperial, presidente do Conselho de Ministros, o equivalente a primeiro-ministro. Sua presença no gabinete representava uma âncora de estabilidade e uma garantia de que a disciplina e a ordem do exército seriam refletidas na administração pública. Suas administrações foram caracterizadas pela reforma e modernização das Forças Armadas. Ele compreendeu que a manutenção da soberania brasileira exigia um exército profissional e bem equipado. Em paralelo à política, sua carreira militar continuou a ser empregada nas complexas e tensas relações na região do Prata. Em 1851, Caxias liderou as tropas brasileiras na guerra contra Uribe e Rosas, intervindo para proteger a integridade de fronteiras e consolidar a influência brasileira na Bacia do Prata. Essa campanha vitoriosa não só protegeu os interesses nacionais, mas reforçou sua reputação internacional como comandante. Pelos seus serviços às vitórias na região platina, ele foi novamente elevado à hierarquia da nobreza, recebendo o título de Marquês de Caxias. Ele era o braço armado e o conselheiro político, a encarnação da força e da prudência. Sua ascensão do posto de major, na época da regência, ao de marquês, senador e presidente do conselho, demonstra o mérito incontestável, construído através de dedicação ininterrupta e serviço fiel ao Império e ao povo brasileiro. O clímax de sua carreira e o momento que garantiu sua imortalidade histórica foi seu comando na Guerra do Paraguai, o maior e mais destrutivo conflito armado da América do Sul. Em 1866, após impasses e derrotas que minavam a moral da Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai, o prestígio e a experiência de Caxias tornaram-se a última esperança do Brasil. Ele foi chamado para assumir o comando-chefe das forças brasileiras. Sua chegada transformou o panorama da guerra.
Caxias dedicou meses à reorganização e treinamento das tropas, impondo disciplina e logística eficientes. Sua liderança culminou na série de vitórias decisivas que quebraram a resistência paraguaia. O auge de sua estratégia e coragem foi a chamada Manobra de Pixiri, uma operação ousada que contornou as fortificações inimigas, forçando o ditador Solano Lopes a bater em retirada. As batalhas de Avaí e Lomas Valentinas foram vitórias brutais, conquistadas sob o seu comando direto, abrindo o caminho para a capital paraguaia. Em 1869, o exército brasileiro, sob a liderança de Caxias, entrava triunfalmente em Assunção. O preço da vitória foi altíssimo, mas a integridade territorial e o prestígio do Brasil foram salvos por seu gênio militar. O gesto de maior exaltação e reconhecimento por parte da coroa veio em 1869. Dom Pedro II o agraciou com o título de Duque de Caxias. Este é um fato histórico singular. Caxias foi o único brasileiro a ostentar o título de Duque durante o Segundo Reinado, o grau mais elevado da nobreza imperial. A honraria era a materialização de um heroísmo que transcendeu a função militar. Ele sempre dizia: "Sigam-me os que forem brasileiros." Essa convocação encapsula sua liderança inquestionável e seu profundo senso de brasilidade, tornando-o o herói máximo da Guerra do Paraguai e o militar mais condecorado e exaltado da história do Império. A vida de Luiz Alves de Lima e Silva foi dedicada integralmente ao serviço da nação, desde as guerras da independência até a estabilização das fronteiras na Guerra do Paraguai. Após a vitória final, o Duque de Caxias se retirou gradualmente da vida pública devido ao declínio de sua saúde, mas continuou a ser uma referência incontornável na política, sendo ministro da Guerra pela terceira e última vez, entre 1875 e 1878. Caxias faleceu em 7 de maio de 1880 em sua fazenda em Valença, no Rio de Janeiro. Sua morte foi lamentada por toda a nação, que perdeu seu maior herói militar e o único duque brasileiro. Sua vida, contudo, não se encerrou com sua morte, mas sim se transformou em um eterno ideal a ser seguido. A consagração máxima de sua importância veio em 13 de março de 1962, quando o governo federal, por meio do Decreto Presidencial número 51.429, o declarou oficialmente o patrono do Exército Brasileiro. Este ato não foi apenas uma homenagem póstuma, mas o reconhecimento de que a figura de Caxias representa em sua totalidade o espírito do soldado nacional: coragem, disciplina, lealdade e, acima de tudo, o compromisso inegociável com a unidade e a defesa da pátria. O lema do Exército, braço forte, mão amiga, ecoa a dualidade de Caxias, a força implacável nas batalhas e a mão estendida na pacificação e na reconciliação nacional, como demonstrado na Paz de Ponte Verde. A celebração do Dia do Soldado, em 25 de agosto, data do seu nascimento, é um tributo anual que assegura que as futuras gerações jamais se esqueçam de seus feitos. Seu corpo, juntamente com o de sua esposa Ana Luísa Viana, repousa no Panteão a Caxias, no Rio de Janeiro, um monumento que simboliza a devoção e o sacrifício pela pátria. O legado do Duque de Caxias é, portanto, mais do que uma narrativa de um militar vitorioso, é a história da própria consolidação como nação unida e soberana. Duque de Caxias, o pacificador, o estadista, o patrono, a personificação imortal da força e da honra do Brasil. E chegamos ao final da história do Duque de Caxias, o maior herói brasileiro, o homem que saiu de soldado a duque, o único duque formado no Segundo Reinado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, marca o joinha, porque em breve traremos outras histórias incríveis sobre o nosso exército e outras atividades militares. Vejo vocês em breve, valeu!